Bom dia, pessoal. Então, agora eu vou passar um pouco para vocês sobre a última função inorgânica que faltou a gente estudar, que é a função dos sais, tá? É muito comum quando a gente fala em sal, a gente vira nossa mente, né? O cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, mas na verdade os sais, né? A classe dos sais, ela é muito mais ampla. Aqui nesse slide tem alguns exemplos, mas a gente poderia dar listas de exemplos. Vocês mesmos podem procurar, né, por conta própria. Mas aqui teria o carbonato de cálcio, que a gente já viu já no semestre passado, que é um sal também, e ele está presente nas conchas e outras carapaças de moluscos. Esse mesmo sal está presente também em estalactites e estalagmites. O bicarbonato de sódio, que muitos de vocês conhecem, é um sal. E um outro exemplo que eu coloquei aqui, que está muito relacionado com a área técnica de vocês, é o sulfito de sódio, tá? Que ele é utilizado para conservação de camarão. E é muito comum, até dentre vocês, talvez, algum ou alguns apresentem uma alergia a camarão. E é muito comum que pessoas que apresentem alergia a camarão, na verdade não é ao camarão, mas ao conservante que eles usam, que é esse sulfito de sódio, tá? Antes de a gente ir para frente, eu vou só relembrá-los de que a gente não vai estar trabalhando a nomenclatura dos sais aqui, tá? Embora o último slide ele tenha algo sobre isso, mas a gente presencialmente a gente já não estaria trabalhando, né? O principal que eu quero que vocês saibam, está relacionado com a reação de neutralização, que é uma reação química entre um ácido e uma base, que vocês já conseguem identificar, que produz sal. Tá? O sal ele é produzido a partir de uma reação entre um ácido e uma base. Então, essa reação de neutralização, que no próximo slide a gente vai estar vendo melhor, seria a quarta reação que eu falei para vocês que é importante vocês conhecerem, terem o conhecimento nessa parte da disciplina, tá? Então, a primeira é para identificar uma reação de formação de chuva ácida, então a gente começou com ela. Em seguida, vocês aprenderam a ionização de ácidos. Depois, foi até na videoaula anterior, né, sobre bases, a ionização de bases. E agora, então, a neutralização, tá? Antes disso, só relembrando, como vocês podem observar nesses exemplos aqui, ó, nesses 3 exemplos, e também o cloreto de sódio, eles são formados por um metal. Então, aqui é o cálcio, o sódio aqui também, e outros elementos não metálicos, tá? Então, os sais, eles vão ser sempre metal ligado com não metal. Portanto, eles são formados por ligação iônica, relembrando o primeiro módulo, certo? Dentre outras características, a mais importante que eu posso falar para vocês é que eles são bons condutores de eletricidade. Então, é só vocês imaginarem, né, em caso de a gente levar algum choque, em que situação esse choque seria mais forte? Se nós estivéssemos molhados com água da torneira ou com água do mar, tá? Com água do mar o choque seria muito mais intenso. Então, quanto mais sal tem na água, mais ele conduz a eletricidade, tá? Relembrando não, porque na verdade esse era para ter sido o experimento que eu tentei fazer com vocês no semestre passado, né? Aquele de identificar quais eram as substâncias que conseguiam, naquele sistema, acender a lâmpada ou não, né? Os sais, sozinhos, quando eles estão sólidos e não estão em água, eles não conduzem eletricidade, certo? Mas em água, conduzem eletricidade. Bom, essa é a parte principal, tá? E dentre as reações que a gente estava estudando, que essa aqui é a última, como eu disse, essa é uma das principais para vocês aprenderem. Então, a reação de neutralização, como o nome diz, a busca é por neutralizar. Neutralizar o quê? Se a gente está falando de ácido e de base, a gente está falando de pH. Então, ácidos, pHs abaixo de 7, base, pHs acima de 7. Quando eles reagem entre si,
o produto final, ele vai ter um pH entre esses pHs aqui, mais próximo de 7, né? Não necessariamente 7, certo? Que seria o neutro mesmo, né? Então, se nós temos uma base com pH 12, por exemplo, um ácido com pH 2, lá no final vai ser formado um produto que vai ser sal e água, sempre água também é um produto da reação de neutralização, e que esse pH no final vai estar entre 12 e 2. Ele não vai ser tão baixo quanto 2, nem tão alto quanto 12, certo? Então ele vai ser, por isso que a gente chama de neutralização, ele tende a ficar num pH neutro. Então aqui um exemplo de reação de neutralização é a reação entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, né? E ele forma o quê? O cloreto de sódio, que é NaCl, e H2O. Percebam que aqui está em roxo, porque ele deriva do OH, da base, e do hidrogênio do ácido. Então, o H2O formado nessa reação, ele está vindo daqui. Esse OH se liga com esse hidrogênio e forma água. O que sobra, que não é hidrogênio nem OH, né, que nesse caso é o cloro e o sódio, isso que sobrar vai formar o sal. Então, olhem aqui em cima. Aqui em cima a gente tem hidróxido de magnésio, que é uma base, reagindo com ácido clorídrico. Tá? Aqui tem 2. O 2 significa que são 2 ácidos clorídricos, certo? Como se fossem 2 moléculas, né? São, na verdade, 2 moléculas de ácido clorídrico. E formam o quê? Esse hidrogênio e esse OH tá aqui formando a água. São formadas 2 águas. Por quê? Porque aqui eu tenho 2 hidrogênios e aqui eu tenho 2 OHs. Para cada um OH e um hidrogênio, vai ser formada uma água, tá bom? Que era o caso anterior. Se tiverem 2, serão 2 águas. 3 águas. Mas, enfim, saiu o OH, saiu o hidrogênio, formaram a água. O que sobrou? Magnésio e cloro. Quantos magnésios tem aqui? 1. Tá aqui. Quantos cloros tem aqui no total? Cada HCl tem 1, mas aqui a gente tem 2. Então, aqui, o MgCl2 é o sal, tá? Então, a única coisa que eu quero que vocês saibam é que a neutralização é uma reação entre ácido e base, formam sal e água sempre. O sal, ele vai depender de quais são os ácidos e as bases, né? Ou o ácido e a base que está reagindo. E a quantidade de moléculas de água que se forma, ela vai depender da quantidade de hidrogênios e da quantidade de OH, certo? Aqui eu coloquei aqui embaixo que normalmente é utilizado o leite de magnésia, né? Como um antiácido estomacal para aliviar sintomas de azia. Porque a azia, na verdade, ela é o excesso de suco gástrico, que a gente já viu que é ácido clorídrico, né? Então tá muito ácido, daí as pessoas tomam isso aqui, ó. O leite de magnésia é exatamente isso que eu acabei de mostrar para vocês, o hidróxido de magnésio, que é uma base. Então a gente toma essa base, isso aqui vocês encontram na farmácia, né? Toma essa base para neutralizar o ácido clorídrico presente no estômago, elevar um pouco aquele pH que está muito baixo. Então, isso é uma reação de neutralização que a gente que ocorre, né, em situações práticas, assim, mas eu poderia dar muitos outros exemplos. Importante até, interessante que vocês mesmos pesquisem esses outros exemplos. Aqui é para exercitar, né, são 4 reações de neutralização. A primeira já está demonstrada no slide anterior. Aqui, uma reação do ácido nítrico com hidróxido de sódio. Então, OH e hidrogênio formam água. Restou NO3 e Na formando este sal aqui. Tá bom? O outro exemplo, ácido sulfúrico, hidróxido de cálcio. Nesse caso, 2 OHs a gente tem aqui, ó, e 2 hidrogênios aqui. Então, a gente vai formar
2 moléculas de água. O que sobra? Sulfato de cálcio. Outro exemplo, ácido fosfórico com hidróxido de potássio. Novamente, formando 3 moléculas de água, porque nós temos 3 OHs e 3 hidrogênios. Consequentemente, 3 moléculas de água. O que sobra? Potássio e PO4, que é fosfato. E isso que sobra é adicionado aqui. Percebam que no sal, como eu disse anteriormente, né, que o sal é formado por um metal e um não metal, os metais, nesse caso sódio, cálcio e potássio, eles derivam de onde? Quem é que está fornecendo o metal do sal? É a base, tá? Então, a base, ela vai fornecer o metal do sal. Até porque na base, aquilo que não é metal é OH. E o OH vai estar indo lá para formar a água. E aqui no sal, aquilo que não é metálico, nesse caso o cloro, nesse caso tem nitrogênio e oxigênio, enxofre e oxigênio, fosfato e oxigênio. Então, tudo aquilo que não é metal no sal está sendo derivado de onde? Do ácido. Está sendo derivado de tudo aquilo que tem no ácido que não é hidrogênio, certo? Então, uma constatação bem importante também. Eu vou preparar uma lista de exercício para vocês, com tudo que a gente viu até agora, tá? Então, tem todas as aulas que a gente viu, né? Todas as aulas presenciais que nós tivemos e essas 2 videoaulas que estão trabalhando as bases e os sais, tá bom? Eu vou deixar uma lista de exercício, a gente combina uma data para vocês estarem tirando dúvidas e em seguida eu publico um gabarito